Olá, meu nome é Guilherme e entrando em clima de Copa do Mundo, resolvi gravar um vídeo diferente. Vamos fazer aqui um top 20 da música brasileira. Mas antes tem três coisas que eu preciso falar. A primeira coisa é que o vídeo vai ter que ser cortado, porque eu não tenho como falar de 20 álbuns num take só e eu sou prolixo demais, como já deu para perceber, então ia ficar uma coisa super cansativa e tal. Então eu vou ter que fazer mais de um vídeo sobre esse assunto. Em segundo lugar, a questão do top 20 é uma questão polêmica por natureza, né? Porque isso não significa nada. Então, assim, são critérios subjetivos, objetivos. Eu tentei ficar ali no meio termo, tentar encontrar um meio termo entre as duas coisas. Então, existem álbuns que eu gosto mais do que alguns que estão na lista que não vão estar na lista, porque eu não acho que eles são objetivamente dignos de figurar em algo que eu chame de top 20. Por outro lado, existem álbuns canônicos da música brasileira que diversas pessoas colocariam na lista, mas que eu não quero colocar na minha lista, por razões subjetivas, N. Então, fica a critério de qualquer um que está assistindo, de discordar e tal. Afinal de contas, listas servem para isso, né? Em terceiro lugar, a questão da música brasileira. O que é isso, né? Eu tentei focar aqui no gênero música brasileira, o que quer que isso signifique, mas assim, qualquer coisa que siga uma linha que venha de alguma tradição brasileira da música. Então eu não estou falando de música feita no Brasil ou música feita por brasileiros, porque senão poderia entrar o Sepultura, poderia entrar o Racionais MCs, poderia entrar o Duo Abreu, e sinceramente, apesar dessas pessoas serem brasileiras, elas não necessariamente fazem música brasileira. Podem ter flertado com a música brasileira aqui e ali, mas não são álbuns de música brasileira que eu acho que façam sentido em um top 20 da música brasileira. Enfim, dito isso, a ideia dessa lista aqui, no final das contas, como de todas as listas, é tentar propor outras leituras de alguns álbuns já consagrados, ou tentar jogar luz em algumas coisas que eu acho que são subestimadas e mereceriam mais atenção do pessoal que gosta de música brasileira. Enfim, é isso. Sem mais delongas, vamos começar. O número 20, eu coloquei o álbum do Itamar Assunção, Ataúfo Alves por Itamar Assunção, Pra Sempre Agora, de 1995. Uma escolha heterodoxa, eu acho, né? Mas eu pensei bastante nisso e esse é um álbum que eu gosto muito. O Paul Valéry tem um ensaio chamado Introdução ao Método de Leonardo da Vinci, em que ele mostra como o que talvez mais interesse na obra de um artista não sejam as obras finais isoladas, mas sim o funcionamento da inteligência criadora. Porque, no fundo, é como se todo artista tivesse um método. E isso pode até parecer uma coisa meio óbvia, só que, infelizmente, não é óbvio. Porque grande parte dos artistas da música popular não tem método. E os que têm precisam ser ressaltados, eu acho. E no caso do Itamar Assunção, ele é um desses exemplos. Ele é um artista com um método muito definido. E não só definido, mas assim, é claro e é reconhecível também o método dele. E esse disco, especificamente, revela o método do Itamar de uma forma bem nítida. Por quê? Ele se propõe a reinterpretar canções do Ataúfo Alves. E o Itamar é tão inteligente, ele tem uma sensibilidade artística tão imensurável que ele não só compreende profundamente a obra do Ataúfo e, portanto, o método do Ataúfo, como ele consegue identificar afinidades reais entre o universo do Ataúfo e o próprio universo dele mesmo, do Itamar. Então o que ele faz? Ele evoca
o ataúfo, só que sem descaracterizá-lo. E nisso ele consegue engrandecer ambos, porque você tem uma obra final em que o ataúfo permanece 100% reconhecível e o Itamar, por sua vez, também permanece 100% reconhecível. Por quê? Porque o ataúfo ali não é um pretexto para o Itamar gravar um disco. Não é assim uma coisa, uma homenagem nostálgica ou uma coisa decorativa. São, na verdade, duas personalidades que são fortíssimas e elas coexistem integralmente. E aí que tá a beleza desse disco, na minha opinião. Eu penso muito na obra do Brian De Palma, porque o Brian De Palma é muito conhecido porque ele supostamente copiaria o Hitchcock, né? Só que eu acho que quando o De Palma copia o Hitchcock, ele não está imitando, ele está revelando o método do Hitchcock com uma lucidez extrema que só alguém com o gênio de Brian De Palma seria capaz de fazer, porque ele próprio também tem um método. Então ele consegue engrandecer ambos. E eu acho que o Itamar faz algo parecido aqui, até uma analogia que sei lá, curiosa, né? Não sei se faz muito sentido para a maioria das pessoas, mas para mim faz todo sentido, porque ele consegue gravar um disco muito específico na história da música brasileira, na minha opinião, porque ele funciona simultaneamente como uma homenagem, como uma interpretação crítica da obra do Ataúfo e também como uma afirmação autoral do próprio Itamar. E essa síntese é raríssima na música popular, de um modo geral. E é isso, para mim, eu recomendo escutar a primeira faixa desse álbum, porque vocês vão já perceber o quanto o Itamar é um exemplo de inteligência artística no estado puro, porque ele coloca o início com o ataúfo e depois ele entra como se ele fizesse uma introdução ao método de Ataúfo Alves, ao mesmo tempo em que ele faz uma introdução crítica ao método de Itamar Assunção, né? Ao mesmo tempo. Enfim, é curiosíssimo, assim. Para mim esse disco merece muito mais atenção do que tem e fica a recomendação. Bom, partindo para o próximo, 19º lugar, eu coloquei o disco do Hermeto Pascoal, Zabumbe Bum A. É o disco de 79 do Hermeto. E eu fiquei em dúvida em qual escolher do Hermeto, porque eu achava que ele merecia um disco aqui e diversos álbuns dele fariam sentido aqui, só que esse pra mim acho que faz mais sentido ainda. Porque eu tava até reescutando e ele tem uma coisa tão peculiar, porque ele parece de alguma forma dialogar mais com o tempo do que com o espaço, no sentido de que ele não pertence claramente a um lugar específico. Ele absorve vários elementos da música nordestina, do jazz, do fusion, do free jazz, da música de concerto contemporânea, sobretudo. Só que ao mesmo tempo ele não pertence necessariamente a nenhum desses lugares apenas. É até difícil colocar como um disco de... E aí você vai falar o quê? Então ele parece transcender essa cartografia dos gêneros musicais ou até a cartografia geográfica. E aí ele dialoga com o tempo, no sentido de que ele é o quê? Ele é contemporâneo. Ele é um álbum de música contemporânea, seja lá o que isso significa, né? Ao mesmo tempo você consegue pegar várias referências ali do próprio Miles Davis, até que o Hermeto tocou inclusive com o Miles, né? Mas tem um quê para mim forte numa faixa específica, faixa 4 se eu não me engano, de Anthony Braxton. Tem um quê de Luciano Berio, de Xenakis. É uma confusão, assim, ao mesmo tempo que tem muito frevo também, baião. Então ele consegue sintetizar
várias tradições diferentes em uma linguagem que é completamente orgânica. E por que ela é orgânica? Porque nada soa forçado nem intelectualizado. Então, assim, apesar de ter uma complexidade absurda, a música, e isso o Hermeto sempre foi um mestre em fazer, a música é comunicativa. Ela se comunica. Por mais que você não entenda nada de música e você escuta aquilo, aquela sofisticação absurda, aquilo se comunica com você e de uma forma muito profunda. Então você tem uma sofisticação máxima, só que com uma acessibilidade também muito alta. E isso resulta num disco que é super inventivo, só que ele nunca é hermético, né? Fica a contradição, né? A aparente contradição. Como pode algum do Hermeto não ser hermético? Mas não é hermético mesmo, porque tudo parece inesperado. As coisas são meio confusas. O álbum começa em um gênero, depois vai para outro, é meio estranho e tal. Só que no final tudo faz sentido. Tudo faz sentido como se ele sempre soubesse o que ele queria transmitir ali. E é o fato mesmo, né? É uma obra que mostra uma lógica interna, ou que cria até a própria lógica interna. E eu acho que essa é uma grande qualidade do Hermeto que faz com que ele mereça estar sem dúvida em qualquer top 20 ou, enfim, qualquer ranking da música brasileira, mesmo isso não significando nada, né? Que é essa coisa de mostrar que a experimentação e a comunicação não são opostos. E é até difícil a gente encontrar outros paralelos por aí na história, mas eles existem. Isso inclusive até daria um vídeo, eu acho. Uma coisa que eu pensei agora, mas que eu acho que é uma reflexão legal assim pra gente ter. Até porque aí existe uma semente de emancipação, né? Que é uma coisa que é sempre importante a gente buscar na arte de um modo geral. Enfim, é isso. É um disco que é ao mesmo tempo popular, erudito, brasileiro, universal. É o Hermeto, né? Falar o quê? Número 19. O 18º da lista fica com o disco dos Cinco Ans, Os Cinco Ans. Esse aqui é o de 73. Salvo engano, é o segundo álbum deles. Não tenho tanta certeza disso, mas eu acho que é. Os Cinco Ans era um grupo baiano, ligado ali à cidade de Cachoeira e à região do Recôncavo, né, de um modo geral. E eu acho que eles merecem estar aqui porque eles são uma das grandes sínteses da música, uma das grandes sínteses da espiritualidade afro-brasileira em formato de música popular. Porque esse álbum especificamente, ele não é religioso simplesmente pelo tema dele, mas a própria forma musical, ou seja, não só o conteúdo, mas a forma musical parece ritual em alguma medida. É um canto, eles usam muito coro, né? Então é um canto que é coletivo, ele é comunitário. Me lembra em alguma medida como se fossem spirituals, aquela coisa que os americanos chamam de spirituals, só que aqui obviamente não tem nada a ver ao mesmo tempo, porque spirituals está muito mais relacionado a uma coisa protestante, né? E aqui não é protestante, aqui é afro-brasileiro, mas enfim, é nesse sentido do canto coletivo mesmo, essa sensação de comunidade. E aqui eles têm uma presença muito forte de matriz africana do modo geral, então do candomblé, essa questão da tradição oral, dos orixás, mas ao mesmo tempo eu acho que eles se destacam, por exemplo, dos afro-sambas, porque eles vão por esse caminho, só que sem passar
pelo samba urbano carioca como matriz principal. Então tem samba, só que é um samba também muito mais próximo do samba de roda, samba da Bahia, do recôncavo, e as claves africanas e afro-brasileiras são bem internalizadas. Tem muito aquela clave do Congo, né? Que chamam que é o que o Baden vai fazer o verso de consolação, né? O verso de consolação é em cima dessa clave específica. E dentre outras claves e tal que eles usam muito nesse álbum, inclusive a percussão também parece estar dentro da voz deles, porque é como se eles conseguissem internalizar os instrumentos e fazer dos instrumentos e da voz a mesma coisa, meio que em função dessa coisa maior, que é essa transcendência através do rito, através através da religião. E então essas harmonias vocais que eles criam, elas dão uma sensação de elevação, e é tão bonito, é uma coisa sublime mesmo, só que sem deixar de ser popular, sem deixar de ter um balanço. Ele também consegue ter uma dimensão que vai além da canção. É um canto que é rito, é invocação, tem um quê litúrgico, ancestral. Então é muito curioso, porque ele tem essa ancestralidade, só que ele é moderno, só que ele não parece modernista. Enfim, eu acho que esse álbum especificamente, a obra dos Tchinkoans de modo geral, acaba abrindo uma dimensão única dentro da música brasileira. E por isso eu acho que o álbum merece estar aqui, em 18º lugar. Indo para o 17º lugar, Elba Ramalho, Capim do Vale, de 1980. Esse é o segundo disco da Elba, e é ela entrando nos anos 80 com tudo. E como ela faz isso, né? Ela ainda está se apresentando, o segundo trabalho dela está se apresentando ao Brasil. Ela pega essa tradição da música, da psicodelia na música nordestina. Então essa coisa do Zé Ramalho, do Lula Cortes, do Alceu, Ave Sangria, o Udi Grude, que eles falam, né, nordestina. Só que ela envelopa essa matéria em uma linguagem que é pop, teatral, e moderna. Só que não é pop no sentido domesticado. Muito pelo contrário, é um pop como forma de ir além, de ampliação. É um pop como forma de brilho, de impacto, de projeção, ou seja, essa coisa direta que o pop tem, ou seja, a melhor coisa possível do pop, né? Então ela consegue dessa forma cantar um Nordeste, porque no fundo é um álbum de música nordestina, um álbum de forró, música nordestina no geral, só que é um Nordeste expandido. Ele é quase astral. Ele assim, ele não é exatamente futurista, né? Como algumas coisas dos anos 80 tendem a ser ou tentam ser. Ele é mais visionário. Ele busca um elemento mítico, assim, uma coisa celeste. É como se a paisagem nordestina, imagina a paisagem do Nordeste que a gente tem na cabeça, só que imagina aquilo projetado para o céu, e aquilo vira uma constelação. É a constelação Nordeste. E é aquilo que a gente está assistindo quando a gente escuta esse álbum da Elba. Essa é a sensação que dá. Até porque a psicodelia do álbum não vem só como timbre ou como arranjo. Também vem um pouco assim. Só que é mais a psicodelia no sentido da expansão de consciência huxleyiana, aquela ideia mesmo da transcendência. Ela consegue, então, usando essa tradição nordestina, é como se ela expandisse
a consciência nordestina, a consciência da memória popular, do imaginário do sertão como um todo. E, enfim, ela usa esse recurso da psicodelia para fazer do sertão algo transcendental. É fantástico, é fantástico. A voz dela tá no centro disso tudo, né? A voz da Elba é impressionante nessa fase da carreira. Se você nunca parou para ouvir, corre agora para escutar, porque é de arrepiar, de verdade. Ela tem uma extensão expressiva, uma tessitura vocal mesmo muito grande, e ela canta uns agudos super potentes. Ela vai lá em cima assim, é quase incandescente, sabe? Dá a sensação de que se tiver gasolina ali vai pegar fogo. E ao mesmo tempo ela vai às vezes para uns graves de peito que dão profundidade, assim, dão gravitas. É bonito, é uma voz teatral, corporal, ao mesmo tempo que é elástica. E é difícil não pensar na Kate Bush. A Elba, ela consegue colocar nesse álbum um quê muito forte Kate Bushiano. Assim, não por cópia, é uma teatralidade vocal com essa estranheza pop bem sacada, bem Kate Bush mesmo, né? É muito, muito lindo, assim, ela interpreta, né? Mas não só personagens, ela interpreta paisagens, estados de espírito, forças. Abre todo um universo novo pra gente. Puta, os melhores discos são assim, né? Ela merece estar aqui, sem dúvida alguma, com essa obra, que deveria ser muito mais falada do que muito mais falada. Eu acho absurdamente subestimado esse disco, assim como a carreira inteira da Elba Ramalho, que as pessoas não param muito para escutar a fundo, e eu acho que é o tipo de obra que merecia uma escuta a fundo. E é isso, ela merece estar aqui porque ela consegue misturar aqui tradição com psicodelia, com pop, só que sem reduzir nenhum dos três elementos. Esses três elementos estão lá o tempo todo, com força total. E é isso, Capim do Vale, Elba Ramalho, 1980. Bom, só vou falar de mais um disco e já vou fechar esse vídeo, porque senão ele vai ficar enorme mesmo, né? Então, indo pro fim, agora é o 16º álbum. Já confundi tudo, né? Acho que é o 16º álbum. Enfim, se não for também, me perdoem. Caetano Veloso entrando aqui pela primeira e única vez na lista, spoiler, com Circulador Vivo. Talvez as pessoas achem essa escolha um pouco estranha, mas para mim ela faz todo sentido. Porque eu acho que a forma mais completa da arte do Caetano talvez não esteja nos álbuns de estúdio dele, esteja nos shows que ele fez no decorrer da carreira, que são verdadeiras assim cristalizações da arte do Caetano Veloso. Ele sempre concebeu os shows como obras totais. Uma coisa, se eu for forçar muito a barra aqui, seria o famoso Gesamtkunstwerk wagneriano, né? Mas é mais ou menos por ali, assim. Óbvio que eu estou forçando a barra, só que a ideia é essa, porque ele funde repertório pensando na ordem das músicas, óbvio, com arranjos, com a questão da banda, a interpretação, e tudo isso forma um organismo único. Tudo isso é muito pensado sempre. E existem outros exemplos disso, né? Depois do Circulador ele faria o Fina Estampa, que tem um eixo específico ali da questão latino-americana. Aí depois ele fez o Prenda Minha, depois ele fez o Noites do Norte também ao vivo, que foca muito na questão abolicionista. E aqui no Circulador Vivo é a turnê do Circulador, né?
E eu acho que o eixo é mais difícil de apontar, só que seria uma coisa meio metalinguístico civilizacional, assim, né? Se é que isso faz algum sentido. É como se, assim, a canção brasileira aparecesse como um lugar de circulação. Acho que daí vem o circulador. Então, a circulação entre o quê? A circulação entre a tradição e a modernidade, a circulação entre o Brasil e o mundo, a circulação entre poesia e corpo, entre linguagem e música, sei lá, entre o repertório próprio do Caetano Veloso e o repertório alheio, porque ele também, como intérprete, mistura as duas coisas brilhantemente, na minha opinião, nos espetáculos dele, né? Ou misturava, enfim. E ele é um grande mestre disso. O Caetano é um grande mestre dessa arte específica, que é a arte da canção, que é um gênero específico dentro da música popular, não só popular, mas da música de modo geral, e que valoriza igualmente as duas coisas, o som e a língua. E o Caetano, ele consegue fazer, ele compreende a canção como um encontro entre o som da palavra, o sentido da palavra, a melodia da canção, a respiração, a dicção, o corpo. É como se tudo isso junto formasse essa arte que é a canção com C maiúsculo. E, além de tudo, o Caetano tem uma intimidade enorme com a língua portuguesa. Ele pensa no som de cada sílaba e no sentido também de cada palavra. Além disso, acho que é importante falar, a interpretação vocal do Caetano Veloso, eu acho que ela é subestimada frequentemente, porque ele pode não ter uma voz atlética, como um Ney Matogrosso, por exemplo, ou quem sabe até um Emílio Santiago, mas ele tem uma das maiores inteligências vocais da música brasileira. Ele, para começar, ele tem uma dicção impecável, a afinação dele é muito boa e ele trata a pronúncia e a inflexão com extremo cuidado. O Caetano canta como se ao mesmo tempo ele estivesse falando, ele estivesse pensando a língua, ele estivesse esculpindo as palavras, tudo simultaneamente, enquanto ele está cantando. Ou seja, é tudo isso da música e da língua em função da canção. E ele compreende muito isso. E aí você coloca isso em um contexto de arranjos belíssimos e a execução magistral da banda, que eu poderia até começar a falar aqui, enfim, mas não vem ao caso, senão eu vou me alongar demais. E aí ele acaba também envelopando toda essa história das canções, todo esse repertório que ele construiu, ele pensou, ele garimpou, ele transforma tudo isso no espetáculo, que por sua vez transforma as canções em pensamento, em linguagem, em forma, e aí isso que eu acho que cria essa obra total. E por isso, assim, isso especificamente eu não acho que esteja presente em nenhum álbum do Caetano Veloso, mas eu acho, álbum de estúdio eu quero dizer, mas eu acho sinceramente que essa é a maior contribuição do Caetano Veloso como artista para a música popular brasileira e para a arte brasileira como um todo. Por isso eu acho que esse álbum merecia estar aqui. Eu escolhi o Circulador ao vivo, poderia ter sido algum outro ao vivo dele, não muitos, talvez mais um ou dois, só que ainda assim eu acho que o Circulador vivo é o melhor. Então, se você já é muito familiarizado com a obra de estúdio do Caetano Veloso, eu recomendo demais correr atrás dos álbuns ao vivo e sobretudo desse aqui. E se você escutar qualquer um desses álbuns que eu comentei aí, ou se você achou um absurdo o fato de eu ter colocado algum deles na lista, ou alguma besteira que eu tenha falado, alguma coisa que me escapou, alguma coisa que ficou estranha, convido
vocês a se manifestarem aqui e comentarem, e assim a gente vai estabelecendo esse diálogo, que é sempre tão gostoso, porque no fundo a gente está falando do que a gente ama, que é a música. E é isso, eu volto mais tarde, outro dia, com a parte 2 desse vídeo, desse top 20. Espero que todos fiquem bem e nos vemos da próxima vez. Tchau, tchau.